Vamos lá a mais um Liga, Grava e Vai. Deixa eu tomar aqui uma aguinha. Amei essa xícara. Acredite no seu axé. Acredite no seu amém. Acredite no seu assim seja. Acredite no que você acredita. Bom, quero te dar boas-vindas. Obrigada por você estar aqui comigo. Eu sou Vanessa Santos, do canal Praticando Autoconhecimento. Mudei o nome desse canal várias vezes, agora vai ficar porque assim, eu estou praticando o autoconhecimento, então quero trazer isso para vocês. Esse vídeo eu vou gravar sobre algo que tem acontecido na minha vida nos últimos tempos, assim, são vários anos, e como eu venho mudando de uns tempos para cá sobre a grande dificuldade em lidar com família. E é interessante porque eu vejo memes, né? Eu vejo pessoas falando. Eu tenho muitos amigos espíritas e falam que a gente escolheu a família que a gente vive. Enfim, tem as brincadeiras, tipo, eu não escolhi nada, não vou entrar nesse mérito. E eu venho de o famoso lar disfuncional, né? De uma família disfuncional. Meu pai teve problema com bebida durante muitos anos, então assim, eu vivi o caos dentro de casa. Eu posso garantir para vocês que eu vivi um inferno em família, e desde sempre. Eu via muitas brigas, muitas discussões, nós tínhamos problemas financeiros, nunca passamos fome, nunca, graças a Deus. Mas a questão da bebida, ela tirou da gente várias oportunidades. Então, muitas vezes a gente teve que correr para casa de vizinhos para evitar algo pior. E assim foi durante muito tempo. Quando eu vou me lembrando aqui, acho que eu tinha, não sei, acho que talvez 21, 22 anos, eu não me lembro bem. Houve a minha primeira tentativa de tirar a minha vida. Eu quero falar sobre isso em algum outro momento. E hoje, para mim, é uma ferida que está cicatrizada. Eu falo disso com muita propriedade, com muita consciência, com muito respeito. Inclusive respeito às minhas dores, que ainda existem e vou conviver com elas. E eu prestando atenção de alguns tempos para cá, tem acho que 2 meses que eu não vou à terapia, desencontro de horários, enfim, porque meu pai estava nesse processo aí da cirurgia e ela, né, então não estava dando certo os meus horários com os dela. E eu me mantive firme, segurei firme e caminhando. E eu percebo, né, o quanto eu venho mudando, o quanto eu venho crescendo como pessoa, crescendo espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, para lidar com todos os problemas. E uma das minhas questões de vida inteira é a dificuldade em lidar, por exemplo, com a minha mãe e com a minha irmã. A gente sempre entra em rota de colisão, sempre tem briga, sempre tem uma discussão, sempre uma tá de cara virada com a outra. Nós moramos praticamente juntas, né? A minha irmã mora na casa dela separada, mas é no mesmo lote, enfim. E eu venho fazendo certos levantamentos assim internos, né, questionamentos internos, de o quanto, né, fala aí, o quanto eu sou responsável por isso que me acontece. Não acho, não acredito que eu seja 100% responsável, como em várias linhas de pensamento aí falam, né? Ho'oponopono, que é uma coisa que eu gosto muito, fala sobre isso, né? Que a gente é 100% responsável por aquilo que nos acontece. Nós somos 100% responsáveis, eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas, em estar nesse caos ou sair desse caos, né? É a minha opinião, nem sei se é a mesma coisa, mas aqui eu vou trazer a reflexão sobre a minha vida. Não estou aqui para trazer regras, porque eu acho que a gente já tem regras demais.
Eu estou trazendo aqui a minha visão e o quanto eu venho lidando com isso, né? Que eu tenho essa grande dificuldade e acredito que outras pessoas também tenham. Né? A gente lidar super bem com alguns amigos, com algumas amizades. Às vezes algum amigo fala alguma coisa assim que a gente, nossa, que isso? Por que falou isso? E tá tudo bem, a gente segue a amizade. E quando vem alguém muito próximo do nosso núcleo familiar, né? Esse núcleo próximo, pai, mãe, irmãos, a gente abre uma ferida. E eu ri muito, porque eu estou numa mentoria de marketing digital, essa mentoria é a mentoria individual. Eu dei esse passo, é um passo importante, é um passo significativo. E na primeira sessão com ele ali, para a gente começar o direcionamento, a gente trocou esse assunto sobre até quando a gente vai ficar nessa de culpar os pais, trazer essa criança ferida dentro da gente, né? Porque uma hora, eu tô escorregando aqui na poltrona, porque uma hora isso tem que ser visto, tem que ser olhado, e olhado com um olhar maduro, né? Que é o que está acontecendo comigo. O cenário é o mesmo, os problemas são os mesmos, mas eu vejo o quanto eu mudei o meu olhar em direção à minha mãe, à minha irmã e ao meu pai, né? Meu pai, eu vejo o quanto a gente já tá, a nossa história tá curada, né? E hoje eu vejo meu pai doente e vejo meu servir com ele de coração puro, de coração tranquilo. Lembro de todas as coisas, né? Que a gente não esquece das coisas que aconteceram, mas assim, houve um processo de cura e ao mesmo tempo eu vejo esse processo não acontecendo em relação à minha mãe. E eu venho me questionando muitas vezes sobre isso e olho para uma mulher sofrida, magoada, ferida e que faz a escolha dela de continuar nesse lugar. Então, eu sempre gostei de fazer terapia. Quando houve essa primeira tentativa de acabar com a minha vida, fui levada para uma psicóloga. Foi a primeira vez que eu tive contato com psicóloga, maravilhosa. Inclusive, ela é aquela pessoa, aquele anjo que Deus manda. E eu fico muito emocionada em falar nela. Não lembro do sobrenome, não tem Cristo que me faça lembrar do sobrenome dela, só lembro do primeiro nome, que é a doutora Terezinha. E foi muito importante para mim esse contato com a psicologia, com a terapia. E eu vejo, anos depois, o quanto eu amadureci. O quanto eu olho e vejo o quão responsável o quanto de responsabilidade eu tenho nessa questão toda, né? Então, muitas vezes, em algumas discussões eu fico calada, em algumas outras discussões eu me levanto, né? Levanto o tom de voz. Então, tem brigas, discussões, pontos completamente diferentes e eu já me perguntei muitas vezes o que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu estou fazendo nessa família que é tão diferente e que eu não posso compartilhar as coisas que eu gosto? Um exemplo, eu amo incenso, não posso acender incenso na minha casa, né? E que não é a minha casa, né? A casa da minha mãe, eu moro com ela, eu divorciei e voltei a morar com ela. O quanto esse estar nesse caos diz sobre mim, sobre o que é que eu ainda estou fazendo neste lugar, né? E quando eu falo o que é que eu estou fazendo neste lugar, não é assim
que eu tô fazendo aqui nessa casa? Não, não é isso. Eu sou extremamente grata, porque eu moro bem, casa própria. Aqui, onde eu estou gravando, neste espaço aqui, é uma sala comercial que eu tenho dentro do mesmo, na frente, né, da casa da minha mãe, que foi um combinado feito com ela e com meu pai. Então, eu estou sem inquilino, então eu estou gravando aqui, é um espaço. Então, eu sou muito grata, mas qual o preço de estar num lugar onde eu não posso ser eu mesma? Qual o preço de estar num lugar onde eu não posso falar sobre as coisas que eu gosto, né? Um exemplo, eu decidi vir com tudo para o marketing digital. O YouTube é um lugar que eu me encontro, é um lugar que eu gosto, mas eu tenho 3 produtos digitais que eu criei durante a pandemia que estavam parados e eu resolvi que agora vai, por isso que eu contratei essa mentoria. Não posso falar sobre isso, porque é um absurdo eu não estar trabalhando no emprego convencional, é um absurdo, tudo é um absurdo, então eu não tenho liberdade. Eu tenho liberdade com outras pessoas, eu tenho liberdade com as pessoas de fora, vamos dizer assim, eu tenho liberdade com as minhas amigas, né? Eu tenho mãos estendidas de pessoas de fora, mas eu não tenho as mãos dessas pessoas que convivem comigo diretamente, porque vira e mexe a confusão, vira e mexe é o caos. Mas o quanto encontrar este lugar de paz em meio ao caos tem me ajudado, com os florais, com meditação, com muita oração e com muita consciência de quem sou eu nesse contexto. Essa é a reflexão que eu trago para vocês. Para não ficar um vídeo muito extenso, eu vou falar mais sobre isso, falar mais sobre esse processo de amadurecimento e falar mais sobre como lidar, né? Então, se aqui eu posso te dar uma dica, né? Não tô aqui para dar conselho, que eu nunca segui conselho, mas se eu posso te dar uma dica, encontre esse lugar de paz dentro de você, aqui e aqui. Olhar para essa mãe, para esse pai, para essas pessoas todas à sua volta que te incomodam e começar a olhá-los de maneira diferente, né? Esse é um exercício muito difícil, muito mesmo. Porque a gente entra na mágoa, a gente entra lá, mas o que fez comigo? Gente, eu tenho 53 anos de idade e eu não estou mais nesse lugar e o que fizeram comigo na minha adolescência. Eu apanhei do meu pai até os 14 anos. Eu sempre fui muito respondona, muito falava, e eu sempre apanhei muito, eu sempre fiquei de castigo. Vamos seguir? Então, encontrar esse lugar de paz no caos e encontrar o seu lugar de cura dessas feridas é necessário. Com oração, com se perdoando, né? E eu sempre fiz uma oração que era me perdoando por eu não conseguir perdoar essas pessoas, que por muito tempo eu acusei meu pai, minha mãe de um monte de coisas. E, sinceramente, eu não consigo ficar mais nesse lugar. Há muito tempo eu venho disso, de tomando a responsabilidade para mim das minhas escolhas, né? E de agora como sair desse lugar físico, como mudar a minha história aos 53 anos de idade. Então espero aí que faça sentido para você. Vou colocar os capítulos certinhos, que eu gosto de editar, deixar tudo certinho, para que você encontre aí algo que faça
que faça sentido. Essa é a minha intenção aqui com o YouTube. Essa é a minha intenção com o canal, de mostrar o meu processo, né? E de parar de tentar, de ficar pronta. Até mais. E essa semana aí vai ser de vídeo todos os dias, porque é um compromisso comigo de tirar daqui e jogar aí. Até.